Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui, né, nós já explicamos aqui o modelo, né, da aula anterior, ok? Vamos começar aqui pela codificação agora da classe guerreiro. Vamos desconsiderar aqui esses dois atributos, arma e vida, porque eram relacionamentos que eles tinham aqui, beleza? Então a gente vai fazer aqui os atributos nome, velocidade e quantidade de munição que o guerreiro vai ter. Ok? Depois a gente vai aqui partir para os métodos gritar, aumentar velocidade, né? E o método init. A gente vai aproveitar aqui o método init já para usar a declaração aqui dos nossos atributos, beleza? Já para declarar aqui os atributos dos objetos, né? Já que quando a gente declara aqui o self, os atributos no self, a gente já declara os atributos aí dos objetos. Beleza? Então vamos aqui para nossa classe guerreiro. Então, class guerreiro, né? Guerreiro. Então a nossa classe guerreiro, ela começa aqui com init. Beleza? E ela vai receber aqui alguns atributos dela, né? Além do self, que é o de praxe, a gente vai ter aqui, ela vai precisar de um nome. Vamos passar todas as informações aqui dos três atributos que constituem ela: o nome, a velocidade e a quantidade de munição do nosso guerreiro, certo? Então, quando a gente for instanciar o objeto, lembrando que o init é chamado quando o objeto é instanciado, lá no segundo momento da nossa programação, a gente já vai passar essas informações, né? Ok? Lembrando que a gente sempre vai considerar aqui dois momentos na programação, né? Esse primeiro momento agora é o momento das classes, e o segundo momento quando a gente estiver fazendo os objetos. Beleza? Então a gente já está considerando aqui, já pensando lá no segundo momento, quando o objeto guerreiro for instanciado, caso ele seja, a gente já consegue passar as informações iniciais que constituem o guerreiro, ou seja, o seu nome, né, a sua velocidade, a sua quantidade de munição aqui, essas três informações. Como a gente já consegue passar logo de cara, assim que a gente cria o objeto, eu vou chamar essas informações que são passadas aqui, respectivamente com a palavra inicial. Então vai ser nome inicial, velocidade inicial e quantidade de munição inicial, beleza? Então, nome inicial, né? Velocidade inicial, e quantidade de munição inicial. Tranquilo? Certo. Essas informações aqui a gente já vai passar para os atributos do nosso objeto, né? Então os atributos do nosso objeto, da nossa instância, são considerados como self, né? Self, ponto, e o nome do atributo, beleza? Self é a instância, né, em questão, o objeto em questão. Tranquilo? Então o atributo nome da nossa instância, ok, vai receber o nome inicial passado assim que foi criado o objeto, né? Vai ter outro da nossa instância, do nosso objeto, chamado de velocidade, que vai receber a velocidade inicial. Tranquilo? Da mesma forma, o nosso terceiro atributo do objeto, da nossa instância, vai ser quantidade munição, ok? Que vai receber, quando o objeto for criado, pensando lá na frente, a quantidade de munição inicial. Então, essas três informações que forem passadas quando da criação do objeto lá na frente, vão para as informações, os atributos do nosso objeto, ok? Do objeto que foi criado.
certo? Que vai ser aqui o self da instância em questão, lá no momento da criação, né? Beleza. Com isso nós já definimos o init e já temos aqui os atributos das instâncias. Aí, deixa eu ver o que foi que eu pedi aqui embaixo, né? Nome é o nome da personagem. Método, ó. Método aumentar velocidade, certo? Deve ser somada à velocidade que o personagem já possui, certo? Sim, interessante aqui a velocidade ela não pode ser negativa, né? Então a gente tem que proteger essa velocidade. Então, para proteger essa velocidade, a gente precisa fazer o propeter e setter dela. Lembra vocês que o propeter, quando o objeto quiser pegar a informação, e o setter é quando o objeto, lá no segundo momento, quiser passar a informação, né? Então, se lembre, a gente está programando aqui na classe, no primeiro momento, mas sempre pensando lá no segundo momento, no uso, né? Quando do objeto, beleza? Então, essa velocidade aqui, ela não pode ser negativa. Então, a gente vai proteger com propeter e setter. Tranquilo? Então, vamos primeiro aqui fazer o propeter. Propeter da velocidade. Então, tem que ter o mesmo nome, né? O método é a velocidade que a gente está tentando proteger, ok? Como é para pegar, né? Quem estiver usando vai pegar, quem estiver fazendo uso, né, vai querer pegar essa informação, então aqui vai retornar, né? Então, return, ok? Self.velocidade com underline, né? Por que com underline, pessoal? Porque a gente está protegendo, né? Se a gente está protegendo, a gente está dizendo aí que ele não mexa. Nosso usuário lá do objeto, ele não mexa nesse atributo de forma direta. Então a gente coloca aqui o underline antes, ok? Lembra vocês, se eu não colocar o underline aqui antes, o propeter vai ficar aqui chamando o próprio método e vai dar aqui um erro de execução na hora do código em recursão excessiva, beleza? Né? Porque vai querer pegar ele mesmo, tranquilo? Vamos agora para o setter, arroba velocidade ponto setter, ok? Def velocidade, o self, né? Lembra vocês que o método setter, né, ele é usado quando o programador lá do objeto, o cara que está fazendo o uso da nossa classe, ele quer passar alguma informação. Se ele quer passar do lado de lá, aqui vai receber, né? Então ele vai receber aqui nesse parâmetro de entrada, que eu vou chamar de nova velocidade. Beleza? Então, está passando do lado de lá, está recebendo aqui em nova velocidade. Então eu tenho que verificar se essa nova velocidade que está sendo recebida aqui e que ele está passando do lado de lá, na hora do objeto lá na frente, que a gente vai fazer isso lá na frente, se isso é positivo, uma vez que tem que ser positivo a restrição lá do exercício. Então vou fazer a verificação aqui. Se nova velocidade maior ou igual a 0, aí sim vai surtir efeito no atributo do objeto, do nosso self, ok? Com underline, viu pessoal? Velocidade com underline. Se eu não colocar velocidade com underline aqui, o setter vai ficar chamando ele mesmo, né? Porque aqui é um recebe,
essa nova velocidade passada, se ela for positiva, ela vai para a velocidade da nossa instância, do nosso objeto. Protegido, ok? Se eu não colocar um underline, eu vou fazer o setter ficar chamando ele mesmo, recebendo ele mesmo e chamando ele mesmo. Vai dar uma recursão excessiva. Ok? Se não for positivo, então eu vou, sei lá, imprimir alguma coisa aqui na tela. Print. Velocidade não pode ser negativa. Beleza? Estamos só brincando aqui mesmo. Vamos deixar assim. Ok? Então, recapitulando. Quando a gente quer proteger, no caso aqui a velocidade, né, a gente tem que pensar lá na relação que existe com o programador que vai fazer uso dessa classe. O programador que vai criar os objetos a partir dessa classe. Então, aquele cara lá que vai criar os objetos a partir dessa classe, ele vai querer pegar essas informações e a gente vai ter que passar para ele. Então, se ele quer pegar e a gente quer passar, então é esse método aqui, a gente retorna para ele. Ok? Uma vez que ele quer pegar. E o processo e o sentido inverso, né? Ele quer passar a informação de velocidade. Se ele quer passar a informação de velocidade, a gente vai receber do lado de cá. Se a gente recebe no método setter, através desse atributo aqui de entrada, esse parâmetro de entrada, nova velocidade. Por isso que a gente verifica se ele é positivo. Caso ele seja positivo, vai surtir efeito na velocidade do nosso objeto, da nossa instância. Caso contrário, vai imprimir uma frase na tela e não vai surtir efeito na velocidade da nossa instância, beleza? É isso. Vamos lá ver se tem mais alguma restrição. Sim, vamos aqui para os métodos, né? Aumentar a velocidade é um método bem simples. Recebe o valor do aumento da velocidade que soma ao atributo da classe, do objeto. Então, vou criar aqui o método aumentar velocidade, né? Então, eu falei que ele recebe uma velocidade a ser aumentada, né? Então, vou botar aqui velocidade aumentada como parâmetro de entrada. Essa velocidade que ele está recebendo aqui aumentada vai ser somada à velocidade do nosso objeto, ok? Então, vou pegar a velocidade do objeto beleza, e vou somar de forma acumulativa, né, a velocidade aumentada. Tranquilo? Lembro que vocês, quando tem um mais igual, é porque ele considera a velocidade que já se possuía antes, né? Tranquilo? Simples, né? Show. Ó, pessoal, como eu estou fazendo uma atribuição aqui a título de conhecimento, né? Estou fazendo uma atribuição à velocidade sem o underline. Então aqui ele já está usando o setter e o propeter, né? No caso aqui o setter, né? Para passar o valor para o atributo. Beleza? Ó, se eu repousar o mouse em cima, até ele diz que está usando o propeter e o setter aqui. Tranquilo? Da mesma forma aqui, ó, né? Então, se na linha 4 está usando o setter, ele está verificando se velocidade inicial vai ser positiva. Porque velocidade inicial vai ser o valor que vai ser passado de atribuição, né, à velocidade. Então, pelo setter, na hora que tentar se passar para a velocidade, esse carinha aqui, a velocidade inicial, vai vir aqui, ó, em nova velocidade, vai ser verificado se ele é positivo. Caso ele seja positivo, vai surtir efeito na velocidade do objeto. Beleza? Caso contrário, printa essa informação aqui na tela. Ok? Então aqui também faz essa verificação, né, uma vez que utiliza o setter.
Vamos ver agora outras. Método gritar. Recebe a frase que deve ser usada pelo personagem, definir a frase na tela. Bem, só didático, né? Gritar, né? Self vai ser o objeto, né? E a frase. Ele recebe essa frase e vai imprimir ela na tela, simples, né? Ok. Pronto. Acabamos com a nossa classe guerreiro, creio eu. Isso. Tranquilo? Vamos agora para a nossa classe anão. Primeira coisa, ela é filha de guerreiro. Então, como eu falei lá na explicação, quando eu digo que a classe ela é filha de outra, eu já declaro esse relacionamento quando da criação aqui da classe, nesse primeiro momento do código, né? Então vamos lá. Então, ó, class guerreiro, anão, desculpe, filha, já declaro aqui quando eu já estou nesse primeiro momento de criação do código, no momento da classe, de criação da classe, beleza? Na hora que eu já faço isso, ele já herda todas as informações lá do guerreiro, né? Como foi explicado anteriormente, beleza? Eu vou deixar esse método gritar aqui por último, tanto de anão como de elfo, que são os dois filhos, ok? Porque eles são um pouquinho mais complicados, a gente vai explicar um pouquinho lá na frente. Vamos aqui pular para o str pelo init. O str e o init. Ambos chamam os respectivos métodos da mãe. Eu não coloquei o init de guerreiro, mas se o filho chama da mãe é porque a mãe tem, né? Então, desculpa, init não, né? O str dele. Então vamos definir aqui o str, voltando para guerreiro, o str dele, ok? Esse método str aqui, pessoal, você já sabe o que ele faz, né? Ele pega todas as informações, a intenção dele é pegar todas as informações, né? Essas três informações aqui do nosso objeto, e colocar na forma de string, né? Na forma de frase. Então vamos fazer isso e retornar essa string, ok? Então return self ponto nome, tudo concatenado, certo? Claro que daqui a pouco a gente vai melhorar essa formatação aqui. Depois do self.nome, self.velocidade mais self.quantidade de munição, né? São essas três informações aqui que nós temos no nosso guerreiro. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que a gente tem que juntar palavras para se formar uma frase. Nome, a gente já presume que já seja uma palavra, mas velocidade possivelmente seja um número. Então, valor numérico, né? Eu tenho que transformar ele em string para poder juntá-lo. Então, vou pegar ele aqui todinho, ó, por completo, certo? Né? Ele por completo, e vou transformá-lo em string, beleza? Mesma coisa com quantidade de munição, né? A gente pressupõe aí que seja um valor numérico. Ok. Dá para melhorar ainda mais, né, essa informação aqui, essa string, essa frase. Como? Dizendo que cada uma dessas informações, o significado dela antes dela, beleza? Então eu vou colocar uma string aqui, ó, nome, né, 2 pontos, dá um espaço aqui, certo? Aí para depois vir um nome, ok? Da mesma forma, aqui eu vou colocar a palavra velocidade, né? Só que aqui eu vou dar um espaço anterior também. Velocidade. Você também pode dar um contrabarra T para dar um espaço de tabulação, enfim, fica a seu critério.
E aqui a quantidade de munição. Opa, esqueci o mais aqui, né? E aqui a quantidade de munição. Aqui não há problema de colocar C cedilha, 2 pontos. Beleza? Já que é uma string que vai ser impressa na tela, né? Vai ser retornada, desculpa. É uma string propriamente pura, né? Somei aqui, juntei tudo numa string só e retornei. Beleza? Método str de guerreiro terminada. Show. Voltando aqui para nossa classe anão, a gente viu que o init de anão chama o init da mãe. Então vamos aqui para o init de anão. É interessante também perceber que o anão, ele não tem nem o anão nem o elfo, nenhum atributo específico dele, certo? Então def init, né? Ele já auto preencheu aqui para mim um Visual Studio, né? Aonde todas as informações. Lembra vocês que o init ele vai ser chamado quando aquele programador lá no segundo momento dos objetos, assim que ele cria o objeto de anão, ele já pode passar o nome, a velocidade e a quantidade de munição. Então essas informações que ele está recebendo aqui, ele já está delegando para o init da mãe, tratar essas informações aqui, ok? Respectivamente, já está passando para o init da mãe. Como é que eu sei que é para mãe? Através dessa palavra super, né? Palavra aqui reservada. Então super, no caso aqui seria guerreiro, a mãe, né? E o init dela. Então o que a mãe vai fazer? Vai pegar o nome inicial, a velocidade inicial, a quantidade inicial e executar esse código aqui. Se a gente for lá para a mãe, é esse código. Beleza? Show. E o str? Também tem que chamar o str da mãe. Como anão não tem nenhum atributo específico dele, vai ser praticamente, né, o super. Da mesma forma que o init foi. Beleza? Isso mesmo. Certo? Retorna o super str da mãe. Beleza? Lembro, a gente vai, vou até deixar lá para não esquecer depois, né? A gente vai deixar aqui o método gritar para depois. Vou botar aqui método gritar. Certo? Vou fazer o elfo. O elfo é muito semelhante ao anão. Então, ó, copiar e colar. Só trocando aqui por elfo. Também é filho de guerreiro, tem as mesmas informações e tal, né? Não esquecer do método gritar dele. Também tem um gritar. Certo? Beleza. Mas aqui, ó, tem um porém. Ele sobrescreve da mãe o método aumentar a velocidade. Por quê? Porque o aumento da velocidade do elfo é dobrada. Beleza? Duas formas de se fazer isso. Mas vamos lá. Def aumentar velocidade. Ok? Então, em se tratando de um elfo, a velocidade aumentada ela vai ser dobrada. Então ele vai chamar o super da mãe, beleza? Mas aqui vai ser, a gente vai multiplicar por 2, uma vez que ela vai ser dobrada.
né? Por quê? Porque a mãe vai pegar essa velocidade aqui em conjunto, né, multiplicada por 2 e vai somar a velocidade do objeto, não é isso? Beleza? O que a mãe faz é... Só que, por exemplo, se o elfo receber 5, ele vai pedir para somar 10, ó. Vai pedir para somar dobrada. Certo? 5 vezes 2. Tranquilo, né? E assim sucessivamente. Se receber 10, vai somar 20 e por aí vai. Né? Vamos aqui para a classe arma. Tem um atributo poder de destruição. Então vamos para outra classe, arma. E a minha classe arma ela tem poder de destruição. Deixa eu fazer o init dela. Eita, eu botei def. Por isso que ele botou errado aqui. Class. Desculpa. Né? Aí a arma vai ter poder de destruição. Ok? Então, poder de destruição inicial, porque está no init, e assim que se cria, por isso que está inicial, assim que se cria o objeto, né? A mesma explicação anterior. Tranquilo? Poder destruição inicial. Esse poder de destruição inicial vai para o poder de destruição da classe, do objeto, desculpa, da instância, né? Destruição. Certo? Tranquilo. Não tem isso aqui. Deixa eu ver se a arma tem algum outro atributo. Possui o método usar. Não tem nenhum outro atributo, né? Só o método usar agora. Que não recebe nada e retorna uma string concatenada. Meu poder de destruição é junto com o valor que está dentro de poder de destruição. Então vamos lá. O nome do método é usar. Def usar. Não recebe nada. Tem que ter o self. Né? Meu poder de destruição é retorna, né? Return. Meu poder de destruição é, ok, o que está lá dentro de poder de destruição. Tranquilo, né? Show. Classe Machado. A classe Machado, ela é filha de arma, olha só. Certo? Como eu falei, né? Classe filha a gente já declara aqui na hora de fazer a classe. Então vamos lá. Class Machado é uma arma. Filho de arma. Beleza? Como ela é filha de arma, ela vai dar todos os códigos lá de armas, informações e tal. E Machado tem um atributo específico dele que é material, né? Ok. Fazer o init dele aqui. Ele já vai botar o init da... Não sei por que ele não tá. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ver se ele chama o init da mãe. Certo. Def. Agora ele chama. Chamou o init da mãe, passando o poder de destruição. Por quê? Porque a mãe já tem o poder de destruição, né? E ele pede para ela tratar lá
jogando o poder de destruição inicial para o poder de destruição do objeto. Mas aí o machado também tem o seu material, que é específico dele. Então, material inicial, ele tem que receber também essa informação. Como é só dele, então ele joga para o próprio objeto dele, para a própria instância dele, né? Então a sua instância terá um material que irá receber esse material inicial. Beleza? Né? O método usar deve concatenar com o método usar da classe mãe retorna, retornando tudo junto. Então vamos lá. Def usar. Então, ó, já chamou aqui o da mãe, concatenar, né? Usando o machadozinho. Lembra vocês que a mãe de machado é arma. E o método usar lá retorna uma string. Então a mãe já retorna uma string, né? Ok? Ah, Casimiro, você garante que poder de destruição é uma string? Sim, acho que sim, né? É só passar aqui na hora de... Se não, concatena aqui, ó, e força C, né? Beleza? Pegar ele aqui e torna ele uma string. Assim a gente garante que a arma vai retornar uma string. Ok? Então vou concatenar aqui, ó, o que vem da mãe junto com a frase que tem aqui, ó, usando um machadozinho. E retornar tudo junto. Certo? Reconheceu as aspas. Beleza. Deixa eu dar um espaço, né? Para organizar. Show. Classe arco. Arco é outro filho de arma, né? Então vamos lá. Arco. Filha de... Opa. Arma, filha. Certo? O init chama o init da mãe. Poder de destruição e tal. Certo? Só que arco, vamos olhar aqui no desenho. Arco não tem atributo próprio, né? Beleza? Beleza. Certo? Vamos deixar esse método aqui para depois, ó. Carregar a flecha, ele é um pouquinho complicado, beleza? Então, porque vai usar o atributo de relacionamento lá de composição. Então, método carregar flecha. Pessoal, esses métodos que a gente está deixando para depois são os métodos que precisam do atributo de composição. E a gente vai fazer uma aula só específica para isso, porque esse atributo aqui, como eu falei, esse relacionamento de composição, a gente tem que pensar nele em dois momentos.
A gente vai criar um atributo aqui na classe, que ele vai ficar vazio. Depois, no momento do objeto, é que ele vai ser preenchido por uma dessas armas. E aí sim a gente pode fazer uso dele. Mas só lá depois que a gente criar o objeto da arma, de alguma daquelas armas. Beleza? Mas só que a gente também, pelo que eu estou percebendo aqui, a gente vai ter que fazer o sentido inverso também. Vou precisar navegar aqui, ó, do arco para o guerreiro. Certo? Então, se eu vou precisar navegar da direita para a esquerda, eu vou ter que criar um atributo aqui também para fazer o relacionamento e colocar um objeto de guerreiro dentro desse atributo para poder navegar para lá, né, para o guerreiro, ok? Então vai ter que ter o atributo dos dois lados, certo? Então, ó, se você olhar aqui, ó, é isso que eu estou dizendo. Carregar a flecha recebe as novas flechas. Ela deve somar as novas flechas ao atributo quantidade de munição do guerreiro. Então eu tenho que sair daqui do arco, eu estou aqui, ó, carregar, né, e somar a quantidade de munição do guerreiro. Então tem que ter aqui, esse lado tem que ter uma referência para lá, nesse sentido, né? Beleza? Então tem que ter um atributo lá dentro de arma também. A gente vai deixar isso para depois, certo? Vamos para o método usar então. O método usar deve concatenar usando um arco flap muito parecido com usar, só que só vai mudar aqui a frase, é isso, com usar anterior, que a gente definiu lá em Machado. Então def usar, deixa eu ver qual é a frase aqui, usando um arco flap. Beleza? Show. Tranquilo. Vamos na próxima aula fazer o que? Ver essa questão do atributo de relacionamento de composição aí entre os objetos. Por quê? Porque a gente vai começar a criar os objetos, beleza? E aí a gente vai conseguir compreender melhor como vai dar esse relacionamento. Tranquilo? Valeu, pessoal.